Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter mais uma aula da continuação da nossa monitoria de direito civil. E como o professor Chacon já avançou na matéria, a gente vai trabalhar os assuntos que ele deu na última aula para a gente fazer uma revisão geral da matéria. Assim que chegar num momento que a gente já tenha trabalhado todo o conteúdo, a gente vai fazer vários exercícios sobre. Na aula de hoje, eu preparei slides para a gente fazer uma revisão e uma fixação do que o professor Chacon passou em aula na semana passada. Vou compartilhar a tela para poder colocar aqui os slides. Deixa eu ver se está certinho. Está compartilhando. Então, eu vou começar. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o domicílio e as suas classificações, além dos bens no direito civil. Então, a gente vai começar falando sobre os bens e as suas classificações. Me desculpa, a gente vai começar falando sobre o domicílio. Aqui foi só um geral dos assuntos que a gente vai tratar hoje, então aqui foi uma introdução, que a gente vai tratar o conceito e classificação do domicílio, o domicílio da pessoa natural e a pessoa jurídica, o domicílio necessário ou legal e os conceitos de bens e patrimônios. Na outra parte, a gente vai trabalhar os efeitos relevantes do patrimônio, classificação dos bens em si mesmos, bens reciprocamente considerados e classificação dos bens públicos. Então, a gente vai trabalhar os domicílios e os bens na aula de hoje. Aqui, eu coloquei o conceito de domicílio. O domicílio, ele se entende como a sede jurídica da pessoa, onde estabelece residência com a intenção de permanecer. E ela vai praticar habitualmente os seus atos da vida civil. O que a gente pode ter é um domicílio familiar ou profissional. Então, o que acontece? A gente considera domicílio onde a pessoa ela vai viver a sua vida. Então, por exemplo, se um oficial de justiça precisa bater na porta dessa pessoa para poder entregar uma carta ou algo do tipo, se a pessoa vai receber alguma entrega, alguma intimação, alguma multa, o direito civil precisa saber onde essa pessoa está domiciliada. Então, é onde ela está exercendo os atos da sua vida civil. Nas classificações gerais, a gente pode ter três tipos. Quanto ao número, único e e plural, o que pode acontecer? A pessoa, ela tem um domicílio só. Somente aquela casa dela que ela vai receber os seus pertences, coisas que são delegadas à sua pessoa, naquele único endereço. Mas pode ter uma pessoa natural ou jurídica que tem uma pluralidade de domicílios. O que pode acontecer, por exemplo, em uma pessoa jurídica que tenha várias sedes. Por exemplo, pode ter uma sede no Brasil, uma sede na Alemanha, no Japão, na Argentina, na Rússia, nos Estados Unidos. Ela pode ter várias sedes. Tanto que no Brasil mesmo, ela pode ter uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma no Amazonas. Então, ela pode ter vários domicílios. Então, uma das suas classificações é o número. Quanto à existência, real ou presumido? O que se entende? A existência de um domicílio real é quando a pessoa ela tem um domicílio fixo. Ela pode ter mais de um, mas ele é fixo. Você sabe onde pode encontrar. Você pode ter 5 domicílios, mas você pode encontrar essa pessoa dentre esses 5 domicílios. Ela tem um endereço fixo. Porém, existem pessoas que elas não têm um domicílio fixo. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter o domicílio quanto à existência presumida. O que se presume? O último lugar que essa pessoa foi encontrada vai ser considerada o domicílio dela. Por exemplo, uma pessoa que seja andarilha. Ela não tem uma residência fixa. Uma pessoa que viaja o mundo,
ela não tem uma residência para que um domicílio para que ela exerça os atos da vida civil somente naquele local. Então, vai ser presumido o último local em que ela foi encontrada. E quanto à liberdade de escolha, a gente tem o domicílio voluntário e o domicílio necessário. O domicílio voluntário é aquele que a gente tem uma escolha. Por exemplo, quando a gente fica maior de idade e vai comprar uma casa. O domicílio onde a gente vai exercer os atos da vida civil, a gente escolheu esse domicílio. Então, a gente se voluntariou a morar nessa sede jurídica que a gente vai exercer os nossos atos. Porém, existem alguns domicílios que eles não são livres. Algumas pessoas que elas não têm a liberdade para escolher o domicílio. O que acontece nos domicílios necessários, domicílios legais, que eles são colocados perante a lei. Então, pode ser o do incapaz, por exemplo, uma pessoa menor de idade, ela não tem a escolha se ela aonde ela quer morar. Ela vai morar onde os seus responsáveis legais estão morando. Um servidor público, alguém que está a serviço militar, por exemplo. Nos artigos 76 e 78, a gente pode ver o caso dos voluntários e dos legais. Eu vou abrir o artigo 76 para a gente poder ver aqui. Aqui. Tem domicílio necessário: o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Por exemplo, a pessoa que ela está presa, ela não escolheu estar em cárcere, mas esse é o domicílio necessário para quando ela vai receber alguma ordem, receber alguma carta ou algo do tipo. Aí a gente tem a diferença entre o domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde fixa a residência com a intenção de permanecer e praticar os atos da vida civil, que é onde que a gente está falando, que ele pode ter vários domicílios, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa que ela frequenta muito em Ubatuba, outra em São José, outra em Campos, outra em Taubaté. Então, todas essas podem ser consideradas domicílio que ela tem os atos da vida civil. Tem o domicílio profissional, que é onde a pessoa exerce a sua profissão. E, como a gente já tinha dito, quando ela não tem uma residência fixa, é onde ela foi encontrada, o lugar onde ela foi encontrada pela última vez. O domicílio da pessoa jurídica, no geral, é onde funciona a sua gestão, onde está apontado nos seus atos constitutivos. Como a gente já estudou a pessoa jurídica, a gente entende que a pessoa jurídica, o que acontece? Para ela nascer, ela precisa desse registro. Desse registro, ela vai ter um ato constitutivo. E desse ato constitutivo, ela vai colocar o endereço sede para exercer os atos da vida civil dessa pessoa jurídica. E se ela tiver diversos estabelecimentos, a gente entende que o seu domicílio é onde vai praticar os atos. Por exemplo, quando uma sede da filial do iFood em São Paulo, uma do Rio de Janeiro. Você quer processar o iFood. Não faz sentido você querer processar a filial do Rio de Janeiro se você está em São Paulo. Então, a sede vai ser onde ocorreu os atos. E uma gestão estrangeira, o que acontece? Ela vai ter que ter uma sede no Brasil, de acordo com as regras do ordenamento jurídico brasileiro, e é essa sede que vai responder pelos acontecimentos no solo brasileiro. Aqui é o domicílio necessário, que eu já tratei com vocês, do incapaz, servidor público, militar, marítimo, preso, que eles não escolhem, é pela lei. Agora a gente vai entrar nos bens e no patrimônio. O que a gente considera bem? O bem são as coisas materiais ou imateriais dotadas de utilidade para o homem e expressão econômica, suscetíveis à apropriação. Por exemplo, uma coisa imaterial, um bem imaterial,
Por exemplo, o ar, ele é um bem, mas não consegue, você não consegue ser palpável, certo? E eles são dotados de utilidade para o homem. O direito civil, ele organiza aquilo que é necessário na sociedade. Então, seria algo que tem utilidade para o homem no dia a dia, para ser um bem que precisa ser regulamentado pelo ordenamento jurídico. E ele é suscetível à apropriação. O que acontece? Nem tudo é suscetível à apropriação. Por exemplo, a água do mar, do oceano. É impossível uma pessoa ser dona de toda a água do mar. Esse bem, ele não há apropriação. Aí, na classificação, a gente tem as coisas comuns, coisas sem dono e coisas abandonadas. O que acontece? As coisas comuns são abundantes do universo, não são bens, pois eles não são suscetíveis de apropriação. Por exemplo, o ar e a água do oceano. Então, o ar, ele é imaterial, mas ele não pode ser um bem, porque você não pode ser suscetível à expressão econômica. Você não pode vender o ar. Mas, por exemplo, existem coisas que são bens imateriais. Um, um, o nome da pessoa, de uma pessoa famosa, ele é imaterial, mas ele tem uma expressão econômica para aquela pessoa quando você usa o nome dela. Tem as coisas sem dono, que elas nunca antes foram apropriadas. O que acontece? Uma pesca, por exemplo, quando você pega um peixe, ele não havia um dono anterior. Você pescou o peixe e é a primeira vez que ele vira um bem. Porque o que acontece? O peixe, ele tem uma expressão econômica. Você pode vender ele no mercado, fazer uma troca. E você pode ter a apropriação desse peixe, porque ele pode virar a sua comida. Então, é um bem material, que é uma utilidade para o homem, que por forma de alimento, e de expressão econômica, que você pode se apropriar e antes ele não havia tido um dono. E tem as coisas abandonadas. O que acontece nas coisas abandonadas? As coisas abandonadas é quando o titular daquela coisa, então ela já teve um dono, esse titular renuncia aos direitos sobre a coisa. Então ele deixa de lado o direito que ele tem sobre esse bem. Aí a gente vai tratar também dos bens corpóreos e incorpóreos. O que acontece? Os bens corpóreos, eles têm uma existência física, uma existência palpável. Uma existência material. Os bens incorpóreos, eles têm uma existência abstrata, imaterial. Por exemplo, um nome de uma pessoa. Um bem que ela tem que você não pode ser palpável. Por exemplo, uma ação na bolsa de valores. Você tem até o papel que te comprova isso, mas o bem, eles são números ali. Mas você tem esse bem com você. Tem os bens corpóreos, por exemplo, comprar na compra do peixe. Uma pessoa foi lá, pescou peixe, e nessa compra é um bem corpóreo, você é palpável, é material, é existência física. O incorpóreo é uma existência abstrata. Aqui a gente tem os efeitos do patrimônio. A gente vai tratar dos bens e a gente vai começar a tratar do patrimônio. O que acontece? O patrimônio responde pelas obrigações civis do devedor perante os credores. Então, é uma garantia real das relações jurídicas. Por exemplo, você está devendo para o banco o valor de 100 mil reais. Você tem no patrimônio uma casa no valor de 100 mil reais. Esse patrimônio ele vai responder pela sua obrigação, certo? E aqui a gente vai ter os bens. Ainda falando dos bens, eu acho que eu devo ter colocado o slide na ordem errada, porque a gente ainda está falando dos bens. Ah, sim, foi só uma introdução do patrimônio. E aqui a gente vai tratar dos bens. A gente tem os bens em si mesmos,
Então, o que acontece? Os bens em si mesmos. Os bens em si mesmos, eles podem ser imóveis ou móveis. Os bens imóveis, eles... Os bens imóveis é aquilo que você não pode movimentar. Por exemplo, um terreno, ele é um bem imóvel. Uma casa é um bem imóvel. E com isso, o que acontece? Você não pode movimentar. O solo ali, ele é imóvel. E tem os tipos de bens imóveis, dentre os bens em si mesmo. Pode ser um imóvel por equiparação. Por exemplo, quando você uma uma árvore dentro de um terreno de uma casa. Ali ele é imóvel por equiparação dentro da casa quando você compra o terreno como um todo. Também a gente tem um conceito de bens móveis, bens suscetíveis a movimento próprio. Por exemplo, quando você compra um gado, o gado é um bem móvel, que você tem direito sobre ele, você tem essa posse, só que ele pode se movimentar, certo? Então, o que acontece? O, o bem, ele é suscetível a um movimento próprio ou artificial. Movimento próprio, você movente. Quando você compra um gado, uma vaca, um, um cachorro. Porém, eles podem ser removíveis artificialmente. Por exemplo, os veículos. Eles são bem móveis, mas ele não vai sair andando sozinho. Ele vai precisar de um comando, de uma pessoa que dirige o carro. Então, essa é a diferença dos imóveis. Os imóveis, por exemplo, uma casa, se você empurrar a casa, ela não vai sair do lugar. Agora, se você empurrar o carro, dependendo da situação, ele vai sair do lugar. Aí, a gente também vai ter os bens móveis por equiparação. Por exemplo, os direitos pessoais de caráter patrimonial, os direitos reais sobre objetos móveis, as energias que têm um valor econômico. Então, ele é móvel por equiparação. Também a gente vai ver nos bens em si mesmo os bens fungíveis e infungíveis. O que ocorre? Um bem fungível, ele pode ser substituído por outro da mesma espécie, da qualidade, quantidade, e não vai mudar nada. Por exemplo, uma pessoa que compra uma saca de azeitona. É um bem fungível, desde que ela venha com as mesmas qualidades, com a mesma quantidade. Por exemplo, uma pessoa que compra uma saca de azeitona de 1 quilo. Chegando na hora, ela tinha comprado a saca A, só que ela recebe a saca B. Sendo que a saca é a mesma quantidade, é a mesma marca de azeitona, é tudo igual. Então, é um bem fungível, ele pode ser trocado ali e não vai fazer uma diferença nenhuma para aquele consumidor, para aquele comprador. Um bem infungível é aquele que ele não pode ser trocado sem perder a mesma qualidade, a mesma quantidade. O que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa ela compra um vinho exclusivo. Por exemplo, um vinho muito, muito antigo, um vinho de 1900. E ela comprou por ser uma colecionadora de vinhos, é uma apreciadora. Entretanto, o vinho ele é quebrado no meio do caminho e perde-se o conteúdo, perde-se a garrafa. Não pode simplesmente trocar esse vinho por um vinho de uma data dos anos 2000, que vai fazer a mesma função para aquela pessoa que compra. Então, é um bem infungível. A gente também vai ter a utilização dos bens consumíveis e inconsumíveis. Isso é bem simples, né? O nome chega a ser suscetível. É só tomar uma água, gente. O que acontece? Os bens consumíveis, o uso, ele vem do importe da sua destruição da substância. Essa é a sua função. Por exemplo, um bem consumível, quando você compra uma pipoca. Você compra esse bem, mas que ele vá ser consumido, certo? E os inconsumíveis é que ele
tem um uso reiterado, ele não vai ser não vai ter a sua destruição imediata. Você vai ter várias vezes o uso contínuo daquela coisa. Por exemplo, quando você compra um celular, a pessoa que compra um celular, ela não espera que o bem ele seja consumível. Você vai usar uma vez e vai ter deterioração do seu celular. O que você espera? Espera que ele possa durar pelo menos alguns anos, certo? Então, ele seria um bem de utilização inconsumível. Além disso, a gente pode tratar do fracionamento. O que acontece? Os bens divisíveis e os indivisíveis. Nos bens divisíveis, acontece que quando você fraciona aquele bem, você não vai perder a sua substância, a utilidade ou o valor econômico. Por exemplo, quando é uma plantação de arroz, o arrozal, ele não vem todo amontoado, tudo junto. Sendo que, por exemplo, quando você vai comprar arroz, você não precisa comprar a produção inteira, a plantação inteira do arroz, para que ele faça sentido para você, para que ele tenha o mesmo valor, para que ele não perca a qualidade. Você não precisa comprar aquele arroz todo junto. Porque ele vai ter a mesma função se você comprar 500 gramas, 5 quilos. Então, é um bem totalmente divisível. Não vai mudar a propriedade daquele bem que você está adquirindo. Só que o que acontece? Alguns bens, eles são indivisíveis. Nos bens indivisíveis, a possibilidade de fracionamento, o que vai ocorrer? Ela vai deteriorar aquele bem. Ele vai perder o valor econômico, a qualidade, a sua função. Então, não faz sentido a gente dividir um bem. Um exemplo muito útil para isso é que a gente pode ver, por exemplo, uma casa. Uma casa em que há 3 herdeiros num inventário. Só que nesse inventário, descobriram que esse herdeiro ele tem uma fração, por exemplo, uma fração da casa e pedem essa fração da casa para ele pagar suas dívidas, que essa fração da casa vai sanar as dívidas que esse herdeiro tenha. Entretanto, ainda há 2 herdeiros para casa. Então, a pessoa não faz sentido ela pegar a casa inteira, porque não é totalmente do direito do herdeiro que é o devedor. Isso seria. Não traria uma segurança jurídica para os outros herdeiros da casa, porque eles não são devedores e eles teriam que pagar pelo erro, pelo processo de apenas um deles. Então, ele não poderia pegar a casa como um todo. Mas não faria sentido, por exemplo, a divisão da casa, é um bem indivisível. Porque se ele deve o valor que ele teria ali com a casa, o dinheiro é um valor divisível. Você pode dividir o valor, por exemplo, você tem 100 mil na conta, se você dividir para 50 mil, vai ter a mesma função o seu dinheiro. Ele não perde essa qualidade de dinheiro. Mas o bem que ele seria pego, ele perde essa qualidade. Porque imagina você dividir uma casa no meio. Ela não vai ter essa mesma função para os moradores ou para a pessoa que é credora. Então acontece que esse bem ele não pode ser dividido, vai ter que haver uma outra forma de reaver essa quantia, o que lhe é devido. Porque quando ele é dividido, esse bem divisível, ele perde a sua função, perde suas características. Agora a gente vai falar dos bens, mas eu gostaria de fazer um apontamento que eu não coloquei aqui no slide para vocês, que eu lembrei aqui, que além dessas classificações, a gente tem os frutos e produtos, e também a questão dos acessórios, que são os bens reciprocamente considerados. Eu vou procurar depois para ver se eu não coloquei no slide, aí eu mando arrumado para vocês. Mas o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu apaguei onde eu fiz os slides. Vou só conferir aqui se eu tenho
frutos reciprocamente considerados. Aqui. Não sei se eu pulei o slide. Ah, tava aqui embaixo, eu só não percebi. Então tá certo. Os slides. Tá certinho. Então, bens reciprocamente considerados. A gente vai falar sobre os bens principais e os bens acessórios. Nos bens principais, ele existe por si. Ele é o principal do caso. Então, ele não precisa do acessório. O acessório é que ele precisa do bem principal. Então, o que acontece? A sorte do acessório segue a sorte do bem principal. É o princípio da gravitação jurídica. Então, o que acontece? O acessório, a existência dele depende do bem principal. Por exemplo, uma casa. A casa é o bem principal. Você compra pela casa. Por exemplo, essa casa que está na imagem. E aí, a casa, ela já está, como a gente pode ver aqui, ela já está pronta. Então, o que acontece? Quando você compra a casa, ela vai vir com os acessórios. Por exemplo, a fonte que está ali. Ou as janelas. As janelas, elas são acessórios, elas vão seguir a casa, certo? Então, você não compra só a janela e demole a casa, o resto. Você compra a casa e o acessório dessa casa vem uma janela. Então, o bem acessório, ele pressupõe o principal, ele segue essa sorte. Também tem a pertença, que ele não integra, mas se destina de modo duradouro. Então, ele não aplica o princípio da gravitação, salvo na determinação da lei ou vontades das partes, que ele não segue essa gravitação jurídica, mas que pode seguir se as partes assim definirem. Por exemplo, dentro do terreno da casa tem um. Vamos supor que é uma fazenda, e dentro da fazenda tem uma caminhonete que é utilizada ali para alguma questão da fazenda. E aí ela não pertence ao todo quando você compra, ela não é um acessório, mas as partes estipulam que a caminhonete vai ficar junta para o comprador poder ter facilidade na mobilidade da fazenda. Então, ela vai pertencer ali, mas por conta do contrato. Eu só vou falar sobre os frutos e as benfeitorias para a gente poder passar para os bens públicos. Eles são os frutos e os produtos, certo? Eles são vinculados ao bem principal, mas ele pode ser retirado. Por exemplo, a colheita da plantação. Por exemplo, a colheita de uma plantação. Aqui eu vi outro exemplo que era pedras da pedreira. Então, o que acontece? O fruto, você compra um espaço da plantação. E dessa plantação surgem os frutos que ocorreram na época da colheita. Então, você tem um pomar cheio de várias frutas e ocorre que nascem esses frutos, mas você comprou o terreno da plantação. Esses frutos, eles não vão seguir a sorte do bem principal. Eles podem ser retirados. E além disso, tem as benfeitorias, que ele é um acréscimo. Então, o que acontece na benfeitoria? Por uma ação humana, tem um acréscimo no bem principal. Por exemplo, você compra uma casa, só que essa casa ela estava com a tinta da parede saindo, com algumas manchas e afins. Você faz uma benfeitoria para melhorar esse imóvel. Um exemplo melhor, a gente poderia usar o aluguel. Você faz essa benfeitoria para melhorar esse imóvel. Então, depende do tipo de benfeitoria, para você poder cobrar isso do verdadeiro dono, certo? Tem uma benfeitoria que ela é voluptuária, que é só para embelezar.
Por exemplo, se a parede, com a tinta, você falou, tipo, eu vou fazer uns detalhes, assim, alguma coisa, para eu deixar a parede mais convidativa. Só que ela não vai fazer diferença se eu fizer ou não. Eu vou pintar porque eu acho bonito, eu vou embelezar. É as benfeitorias voluptuárias. Nas benfeitorias voluptuárias é para embelezar. A gente tem que lembrar os 3 tipos para ver se pode exigir ou não. Quando ela é voluptuária, a gente não pode exigir o custo dessas benfeitorias. Mas também tem as benfeitorias úteis, que é para melhorar o uso. Por exemplo, alguém que aluga uma casa de repouso para idosos e aí o locatário ele decide melhorar para ficar mais útil com corrimões dentro esse local para melhorar a utilização por conta dos idosos. Então, é uma benfeitoria para melhorar o uso. Ela pode vir a cobrar isso para explicar o porquê que ela fez. E tem as benfeitorias necessárias. Por exemplo, no caso do aluguel da casa, que eu utilizei como exemplo. O que acontece? No outro exemplo, era voluptuária. Então, ela não pode exigir, foi só para embelezar. No exemplo do asilo, da casa de repouso, foi para utilização, é mais útil. Então, foram melhorias úteis. Então, nesse caso, a úteis, ela pode vir a pedir uma restituição do valor. Mas também é uma ação humana que pode ser necessária. Então, voluptuária, útil, é que estou pensando em úteis, gente. Voluptuária, útil e também a necessária. A necessária poderia ser o exemplo da casa que, por exemplo, a parede ela tá toda descascada, sabe? Não é uma coisa para embelezar, é para você poder usar a casa mesmo, porque ela tá soltando cimento e afins. Então, como ela é necessária, você pode sim cobrar do locador. O locatário ele faz, ele pode cobrar. Então, são as benfeitorias para melhoria. Então, elas têm aquelas que são necessárias, úteis ou voluptuárias. E aqui, para finalizar, a gente vai falar sobre os bens. Então, os bens públicos, o que acontece? A gente já falou dos bens comuns, dos bens. Todos os bens que a gente tratou aqui, né? Fungíveis, infungíveis, móveis, imóveis, consumíveis, inconsumíveis, divisíveis, indivisíveis. Foi isso que a gente falou sobre os bens, fungível, infungível. E agora, para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre os bens públicos. O que acontece? Os bens do domínio nacional, eles são do Estado com letra E maiúsculo. Eles pertencem à pessoa jurídica de direito público interno. Um exemplo seria o Congresso Nacional, Brasília, não Brasília inteira, certo? Mas o Palácio do Planalto, são bens públicos. Isso é uma exceção, porque, assim, por exceção, eles são particulares. Então, o que acontece? Os bens públicos, eles têm domínio do direito público interno. É uma exceção muito grande que eles seriam particulares. Os bens públicos a gente pode entender também, por exemplo, uma praça. A praça já vem com o nome praça pública. Aqui no exemplo a gente tem rios, praças, estradas. Então é de uso comum, é de todos os povos. E tem o de uso especial, que é o que eu dei o exemplo, que são prédios administrativos da administração federal, estadual, territorial, municipal. Então, o que acontece aqui? Eles são bens públicos de uso especial. Ele é público, ele pode ser a ser do povo, não pelo uso comum, mas que ele venha a ser em função do povo. Por exemplo, prédios dessa administração. Por exemplo,
a Câmara de Vereadores ou algo do tipo. Não é como se você pudesse chegar lá e falar assim, não, isso aqui é tudo meu porque é bem público. Mas ele é de uso especial porque ele é voltado às funções públicas, certo? Então, como regra, ele é inalienável, ele não tem uso capião ou cessão de uso gratuito ou oneroso. Então, por exemplo, o presidente da República ele não pode chegar e dizer que ele vai fazer uma sessão do Palácio do Planalto para poder fazer uma casa de festas, por exemplo. Não pode acontecer, porque o bem público ele é de direito administrativo público e esse direito administrativo público, executivo, que seja, ele não pode fazer a sessão tanto gratuito quanto oneroso, não pode vender os bens públicos. E aqui eu tenho um exemplo dos bens dominicais, certo? Que a gente estava falando, que é o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, com estrutura de direito privado, sem uma destinação pública específica ou finalidade. E aqui são as características que eu acabei de falar. Ela é impenhorável, era para estar impenhorável aqui, tá aqui em cima. Ele não pode ter os capião, ele é inalienável. Essa é a regra. Pode ser que hajam as exceções, mas como regra, você não pode alienar um bem público. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Bem, gente, essa foi a revisão da nossa semana. Eu espero que tenha ajudado vocês a fixar a matéria. Qualquer dúvida, vocês podem me falar. A gente vai acompanhando a matéria com o professor Chacon. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem. Eu vou conversando com o professor também. E a gente vai alinhando a matéria. Espero que a revisão de hoje tenha sido produtiva e até a próxima.